Olha o professor Genaro, meu Jair. primo Genaro. Olha, meu primo Genaro Opa, eu já É, a tive gente é primo. primos por aqui também. O meu nome Olha lá aí, aparece Genaro, tô Santos, mas o atravessando. sobrenome é Lago. Olha aí, Genaro, tô atravessando É aqui o rio, verdade. cara, do Amazonas, ó, um dos maiores rios do mundo. Vamos Só adotar um contar. pai também, professor Takashi. Vamos adotar um pai Takashi. Verdade. Professor? Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá, mais uma aula aqui de orientação jurídica, aproveitando a disponibilidade do professor Takashi, já agradecendo, né, essa sua disponibilidade, professor, que tem nos ajudado muito, né, a abrir nossas mentes para essa ferramenta tão importante de desenvolvimento, né, e que são tantas informações que, quando eu paro para pensar assim, eu me atrapalho, porque não sei por onde começar. E aí eu estou com um desafio na mão, mas depois eu converso com vocês. Vamos lá, para a gente, já são 19 minutos. Deixa eu só colocar para gravar. Professor, passo a palavra para o senhor. Ok, vamos lá. Bom, boa noite a todos, mas vamos lá, né? Está acionando para gravar? Isso. Tô. Já está gravando. Bom, vamos lá. Ok. Continuando com um capítulo sobre receita da organização, que eles são extremamente amplos, né, e tem que detalhar ele da melhor forma possível, que muita gente não está familiarizado com isso, que normalmente acha que uma associação tem que viver de algum tipo de donativo ou alguma coisa bem singela no processo, e esquece que ela tem um potencial enorme de forma de receitas e que tem que estar preparado para isso, né? E, normalmente, as pessoas acham que é somente uma mensalidade, algum donativo, algum tipo de subvenção em que se vive a organização, e não é nada disso, né? Então, um dos itens que nós vamos abordar hoje nós chamamos de cotas de participação, tá? O que é isso, né? As pessoas que não têm conhecimento da parte empresarial não têm muita ideia sobre isso. O pior é que saiu uma legislação recente entre aspas, 2019, no dia 4 de janeiro de 2019, uma lei chamada o quê? 13.800 2019, que é a constituição de fundo de patrimonial de investimento em interesse público. Então, o que é isso? Né? É um fundo, tá? Mas como é que surge isso? Né? E essa lei definiu que pode ser aplicado em determinadas áreas específicas. Então, colocou saúde, educação, né, habitação, alimentação, desportos, uma série de ações que ela foi colocado nisso. Então, o que é isso no processo? Na verdade, o nome técnico disso são cotas de participação. Isso é, você quer fazer alguma atividade, então aquela atividade vai custar quanto? Né? Como é que isso pode ter retorno para as pessoas? Você não é porque uma associação a pessoa tem que doar o dinheiro para o processo. Não, ninguém falou isso. Então, eu posso ter cotas e a pessoa ter participação por estar investindo naquela atividade. Então, ela pode ter o resultado disso de volta no processo. Então, o Fundo Patrimonial de Investimento foi exatamente isso que está sendo colocado de uma forma mais transparente no processo. Permite fazer isso. Isso que muita gente não entendeu o que quis dizer aquele termo. E quando nós estamos falando em cota de participação, se você não tem noção, mínima noção de quanto custa a sua atividade, seus trabalhos, não tem como ter o retorno. Então, uma associação quer investir, por exemplo, em fazer um viveiro de mudas. Ótimo. Quanto custaria viveiro de muda? Qual é o tempo de retorno? Como é que seria o estudo de viabilidade econômica? Eu vou ter que investir quantos meses para ter o primeiro faturamento? Então, se eu posso fazer com que um viveiro de muda vai custar R$ 150.000, vamos supor, entre instalação, tal, sombrite, não sei o quê, mão de obra nesse período, então vamos supor que vai custar isso.
Então, eu tenho que fazer um valor desse processo, quanto custa, e eu posso dividir isso em X cotas. Então, vamos supor que eu chego no valor de 150 mil. Tá bom. Então, eu posso fazer 10 cotas de 15 mil, ou então 100 cotas de 1.500, e eu posso fazer com que quem queira comprar essa cota. Isso é, quando esse trabalho de viver de mudas começar a dar retorno no processo, as pessoas que investiram nisso têm direito de retorno disso. Então, vai ter esse dinheiro como se fosse estivesse emprestando, ou melhor, ele está participando. Porque se fosse emprestado como empréstimo, então eu combino um juro, uma correção, o valor do mercado, e devolvo e acabou, não tem participação nenhuma. Agora, se eu tenho participação, eu não quero o dinheiro de volta no processo, simplesmente, eu quero participar do resultado. E com isso a pessoa pode vender, então, as plantas, as mudas no processo, se é material de jardinagem exóticas ou se é material nativas, não tem problema nenhum. Eu também quero que também tenha, quanto custaria o crédito de carbono desse processo, ou os créditos ambientais que isso pode gerar. Então, com isso, eu também quero participação disso. Então, vai existir um contrato de participação sobre aquela atividade. A mesma organização também pode ter outros tipos de investimento. Eu tenho viveiro de mudas, que é uma coisa, mas eu quero fazer uma prestação de serviço para as empresas, para administrar, por exemplo, a questão da estação de tratamento de esgoto no processo. Quem quer investir nisso? Então, a empresa, dentro daquela organização, eu posso ver quais são os fatores que podem estar sendo desenvolvidos por uma associação e posso buscar investidores que podem ser pessoas físicas ou jurídicas que queiram investir e ter retorno desse trabalho. Então, isso, por exemplo, são ações que o pessoal normalmente não costuma pensar nisso. Simplesmente imagina que quando vai fazer determinadas atividades, é despejado o dinheiro lá e acabou. Né? E não é bem isso. Né? Então, as cotas de participação é uma das formas que você tem que trabalhar dentro dessa organização para que haja possibilidade de você fazer com que não precise depender de recursos a fundo perdido, ou subvenção, ou doação no processo. Então, eu posso oferecer esse tipo de ação. Assim como se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, uma organização de assistência social, né? Então, o que eu vou investir naquele trabalho? Vou montar uma padaria comunitária, tá? Eu não preciso fazer com que isso seja só de benemerência, e sim quem que quer investir. Muitas vezes a pessoa não quer investir dinheiro, mas quer uma padaria, eu tenho máquina, por exemplo, um forno, tá? Eu posso fazer a cessão desse forno, e quanto custaria esse forno? O forno novo custaria lá, sei lá, R$ 5.000. Então tá bom, eu estou colocando essa máquina aqui por 2.000 e a minha participação. Então, não é necessário que seja só dinheiro. Então, eu não estou dando aquele material, aquele equipamento. Eu estou disponibilizando, que poderia estar eu faturando, eu coloquei à disposição da associação, ela pode fazer o pãozinho, panetone, o que for no processo, e quero a participação desse resultado. Não tem nenhum tipo de impedimento para isso. Então, a forma de trabalhar com a associação, de ter receita delas, eu preciso prever isso no capítulo de receita e descrever isso. Então, se eu tenho cota de participação, eu não preciso descrever no estatuto qual cota de participação, mas eu posso ter diversas cotas de participação conforme a atividade que eu quero desenvolver. E com isso, eu não preciso ficar pedindo dinheiro emprestado. Quem quer trabalhar comigo nesse processo, quem quer investir nisso? Então, com isso, é uma maneira de trabalhar com as parcerias que nós chamamos de empresariais. Isso pode ser pessoas físicas ou jurídicas que pode estar colocando recurso nisso. E o termo que você vai utilizar isso nessa venda desse produto, que você está destinando uma parte, você está devolvendo ao investidor, mas o lucro que você tiver nesse processo, você vai destinar para a ação social, que é o seu objetivo no trabalho. Então, com isso, eu posso ter investidores interessados. Então, isso é uma das maneiras de trabalhar com a associação, que ela possa ter uma espécie de programas e projetos e atividades
e com isso eu posso atrair investidores, não para a organização minha, só para eu ser bonzinho, ter ser bonzinho no negócio. Não, negócios. Então, você tem dinheiro parado, quer fazer alguma rentabilidade que tenha ação social, então podemos trabalhar com isso. Tem Professor, muitas pessoas também que começaram a usar um termo esquisito para aproveitar isso, como se fosse como que é? Organização de 2,5 setores. Deu uma babaquice violenta de gente que começou a inventar termos, né? Ou empresas sociais, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, não existe isso. Essa operação é feita através de uma associação. Então, ela é uma empresa comunitária, tem finalidade social, mas os investimentos e a viabilização desse é como se fosse qualquer investimento, tem que ter retorno, tem que ter resultado no processo. E você tem que fazer o contrato de investimento disso. Como é que a pessoa vai investir para ter participação de que forma? Se por acaso a pessoa entrou com equipamento, esse equipamento vai ter que ser depreciado e você reservar esses recursos de depreciação de tal maneira que, ao longo da vida útil dela, eu posso devolver uma máquina zero bala para essa pessoa e simplesmente não dizer que eu não vou devolver esse dinheiro. Não, não tem nada disso. Você tem que devolver, sim, o equipamento ou o dinheiro no processo. Então, você tem que criar seus fundos de investimento, de depreciação dessas máquinas e você reservar esse dinheiro nesse mecanismo. E aí, daquilo que sobrou desses investimentos, houve pagamento da mão de obra, matéria-prima, energia elétrica e tal, e daí você pagou, né, ou reservou os fundos de trabalhador, o fundo de investimento, fez a reserva, pagou o investidor e houve a sobra do dinheiro. Ah, bom, essa sobra tem que ser destinado à sua atividade, objetivo principal seu. Então, com isso, eu não preciso ficar dependendo de nenhum tipo de benemerência ou algum tipo de doação ou eventual subvenção. Você criou um mecanismo de trabalhar com isso. Então, qual o tipo de cota de participação que vai ser feito? Não sei. Depende da oportunidade de negócio que surgir. Então, isso depende da forma como que o grupo se organiza nesse mecanismo. E isso não tem problema nenhum se a entidade ambiental, se a entidade social, de saúde, o que for no processo, então eu posso trabalhar com isso. O único cuidado que tem que ter quando tem algumas restrições específicas. Vamos pegar um caso de restrição. Se eu vou trabalhar com a educação, e no CNPJ da educação, ela me fala o que é a legislação, que qualquer tipo de receita que você tiver naquele CNPJ educacional, a lei obriga que tem que destinar 20% dessa receita para a bolsa de estudo. Então, se eu vou fazer uma empresa comunitária numa escola institucional no processo, logicamente, tudo que entrar de receita de comercialização de produto vai contaminar a tua contabilidade e você pode não atingir os 20% que a lei me fala para dar bolsa de estudo e automaticamente você pode estar com isso perdendo a sua certificação de SEBAS no processo. Então, o que a gente recomenda então, cria-se uma organização independente, um CNPJ mantido da escola, mas uma CNPJ diferente, como um programa de geração de emprego e renda que seja com outro CNPJ. Então, ela não vai contaminar a contabilidade da escola. Assim como se eu tenho uma ação de saúde, a lei me falou o quê? Que você tem que optar por duas razões, ou você atende SUS ou não SUS. Se você fizer o não atendimento SUS, a lei me fala que da sua receita você tem que destinar 20% em atendimento gratuito. Então, se de repente nesse CNPJ da saúde eu estou fazendo uma cota de participação em algum investimento em saúde, um monte de coisa, o dinheiro que está sendo captado nessa cota de participação pode ser considerado receita e automaticamente você vai fazer com que a organização perca a certificação e perca o direito da cota patronal trabalhista no processo. Então, nesses casos, também sou obrigado a criar uma associação independente para isso.
Então, a cota de participação depende muito mais da atividade principal das organizações para ver se vale a pena ou eu tenho que ter uma organização complementar que só receba esse tipo de ação. Caso contrário, eu não tendo nada disso, eu posso estar tendo receita nessa organização. Então, com isso, o que tem que analisar nesse mecanismo é de que forma que vai ser adicionado o tipo de receita. Então, conforme o tipo de atividade que a organização se propõe a fazer, eu tenho que ter esse cuidado de dividir e de identificar entradas de dinheiro de uma forma independente. Então, cota de participação é um dos fatores que é extremamente importante e ela pode ser a força motriz econômica daquela atividade. Então, com isso, você pode montar N tipos de atividade. Então, eu posso montar uma lavanderia comunitária, eu posso fazer uma horta, eu posso fazer uma padaria, eu posso ter um centro de costura, eu posso ter série de atividades dentro dela que, conforme a demanda do mercado local, eu posso fazer esse tipo de ação e posso integrar a cota de participação com prestação de serviço, com comercialização de produto, uma série de ações, e com isso me fortalece a forma de trabalhar com a organização. Isso numa empresa convencional é impossível de fazer isso. Então, esse é um dos pontos extremamente interessantes que pode ser trabalhado em cima disso. E a cota de participação também tem um outro fator também. Isso é, as pessoas que estão participando, que estão custeando o processo, que mesmo que seja um simples valor de registro que foi gasto, né, que vai ter que fazer todo um trabalho sobre manter a contabilidade, um monte de coisa. Então, todo o homem-hora trabalhado nesse processo também pode fazer uma espécie de uma cota de participação. Isso é, quantas pessoas estão participando, quantas pessoas colocaram dinheiro para que possa registrar, quantas pessoas tiveram nas reuniões, articularam para poder permitir com que a organização tenha uma sobrevida no processo. Então, essas pessoas, eu tenho que constar isso num relatório, no qual eu tenho uma lista de presença, e eu tenho um relatório que houve tantas reuniões durante o ano, isso deu tantos homens-horas de participação, e aí, Ciclano de tal, Zé, Mané, Pedro, Joaquim, tal, participaram tantas horas, e a contribuição dessas pessoas foi um X valor em relação a homem-hora. Então, isso é uma participação que a pessoa está tendo, que eu tenho que reconhecer isso na contabilidade, e automaticamente, quando essas pessoas quiserem receber esse dinheiro, eles podem montar a sociedade por conta de participação e, com isso, ser ressarcido desse tipo de recurso. Ou então, se eu não quero que seja ressarcido, eu mantenho dentro da organização, aquele valor vai crescendo ao longo do tempo. Para isso existe norma de contabilidade para calcular isso, chamado de cálculo valor adicionado, e com isso dá para saber qual é o tempo de existência, qual o valor da marca, qual o valor da carteira de cliente, e esse valor que a associação está usando vai aparecer na contabilidade da associação como capital de terceiros, e esse dinheiro tem que ser voltado aos investidores iniciais no processo. Então, a cota de participação também tem esse outro lado para mostrar esse tipo de ação. Então, o trabalho dentro do sistema associativo, ninguém falou que tem que ser só voluntariado, que de graça, em honra, em prol da comunidade, ninguém falou isso. É um centro de negócios? Sim, negócios. Tá? Se você não tiver essa visão bem clara de que você está trabalhando com um negócio social ou ambiental e que você estiver trabalhando nesse sentido, você não tem sentido simplesmente de imaginar que você está ajudando a humanidade, a boa vontade das pessoas que estão fazendo caridade para melhorar a qualidade de vida. Porque para com esse discurso, pelo amor de Deus. Não leva a lugar nenhum no processo. Então, muitas vezes as pessoas, por não conhecerem essa faceta da associação, por não conhecer esse tipo de atuação, então acaba estando equivocado e a associação entra em parafuso
e depressão, e falta de dinheiro, e aí chega um ponto que tem que fechar, porque não tem o que fazer mais nesse processo. Então, todo o planejamento econômico do processo financeiro tem esse cuidado que tem que ter, e a cota de participação é um dos mecanismos do processo. Tem outros tipos ainda de trabalho, que são termos de fomento, os termos de colaboração, tem uma série de outras formas de receitas ainda, que as pessoas muitas vezes não conhecem esse processo. Então, a cota de participação é uma das modalidades que existem e que o pessoal não tem implementado, não tem chegado a levantar esses dados, não tem quantificado isso, então não aparece na contabilidade. Às vezes a pessoa está reunindo, há anos que está reunindo um processo, e, no entanto, na contabilidade só aparece a despesa de conta de luz, algumas coisinhas que aparecem, e dá a impressão que, quando faz a análise contábil, que aquilo está parado e que está um marasmo desgraçado naquele mecanismo. Agora, se tem todos esses detalhes de informações, eu posso não movimentar dinheiro, bem entendido, não houve o dinheiro aporte, mas houve reuniões, uma série de prestação de serviço, uma série de atividades que isso custaria tanto, e isso está lançado na contabilidade como uma comprovação de que ela está fazendo atividade, ela não está inerte no processo, ela está sim ativo. Eu posso não movimentei dinheiro, mas movimentei hora, discussões, eventos, tal, e isso vai dar uma somatória para aquela organização. Então, são fatores que, infelizmente, as pessoas, quando montam as organizações, não têm ideia disso, e aquelas pessoas que deveriam orientar nesse processo também não têm conhecimento dessas possibilidades de trabalho, e acaba todo mundo simplesmente chorando das mágoas, que não deu certo, que ninguém me ajuda, que ninguém dá nada, que ninguém quer colaborar, que a gente está trabalhando aqui feito um doido, ninguém aparece e tal. Então, simplesmente é que você está completamente equivocado na sua conceituação do que é essa ferramenta do terceiro setor. Então, um dos pontos mais importantes do processo é que, dentro dessa parte que chamamos de receitas, você possa identificar esses tipos, e você começa com isso. Não está escrito no estatuto que tipo de cota de participação que vai ter, se vai ser único, se vai ter 50 cotas. Não precisa escrever nada disso. Só escrever que vai poder ter cota de participação e acabou. Quantas que vai ter 1, 2, 10, nenhum. Problema é do grupo. Tá? Só que, se você não tiver esse tipo de menção no documento, no seu estatuto, não pode ter. Tá? E com isso, existe uma série de trabalho que pode ser feito com isso. Recentemente, tem muitos cartórios que não sabem que existe a legislação, né? A 13.800, de 2019, muitas vezes a pessoa me devolve o estatuto dizendo que aquela atividade é incompatível com o CNPJ de uma associação, não sei o quê, e te devolve muitas vezes o documento de uma forma extremamente equivocada. Aí, nesses casos, inclusive, nós temos que mostrar que existe a lei federal, a 9790, de OCIP, de 99, o artigo 3º, o inciso 9, que menciona que pode ter novos modelos, né, de produção, comércio, emprego e crédito. E também mencionar que existe a Lei 13.800, de 2019, que fala que pode constituir fundos de investimento patrimoniais de interesse público. E ela é bem clara, ela pode ser uma associação sem fins lucrativos. Então, por que não quer registrar? Né? Professor. Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo um certo conflito nesse processo, porque acham que isso não é uma coisa de uma associação, isso é uma coisa de uma empresa, de investidor, de banco, de cooperativas, coisa parecida, e muitas vezes as pessoas fazem equívocos sobre essa informação e acham que não pode ser feito. E não, ao contrário, pode e deve ser feito, está estimulado isso. Assim como nós estamos falando em outros tipos de fundo que o governo criou,
ou então aquela questão, por exemplo, do Banco Central em relação ao financiamento de pessoas que não têm conta bancária, que estejam na SPC e Serasa, que sejam financiados através de uma associação, a lei bem claro de crédito, ela é bem claro sobre isso. Tanto que foi criado um código dentro do CNAE chamado de OCIP de crédito. Até isso tem. Tá? Então, se você não colocar esse código no processo, não vai saber. Então, não é um cartoriado qualquer que vai questionar e vai não pedir, não permitir que haja o registro dessa organização. Não, não tem nada que ver. Né? Então, o que nós temos que mostrar nesse processo é que existe toda uma situação onde tem uma série de legislações, que é um conjunto de leis que regem isso. Por isso que quando a pessoa me pergunta para mim, mas como é que é essa legislação? Bom, o último número que eu sei é que tem mais de 3.600 legislações no Brasil sobre o terceiro setor, aplicáveis em vários segmentos, né? E aí a questão é qual você quer escolher. Né? Muitas vezes a gente faz essa brincadeira com o pessoal. Né? Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de organização, então eu tenho que estar escrito isso no capítulo de receitas. Então, não importa qual atividade que vou fazer, seja assistência social, se é meio ambiente, se é educação, o que for, eu posso sim criar mecanismo de participação para atrair investidores, para atrair interessados no processo e não simplesmente no sentido de receber doações no processo. Então, isso não pode confundir essas cotas de participação com eventual patrocínio ou anuidade que está se pagando. Não, não é isso. São cotas de participação, de participar em alguma atividade. Amanhã eu posso ter, por exemplo, um hotel-escola. Tá, é um hotel. E escola ao mesmo tempo. Eu vou dar cursos de hotelaria dentro disso. Então, eu posso ter um hotel-escola no processo, em forma associativa, e eu posso fazer com que haja investidores nesse hotel-escola, para que com isso eu possa dar aula, treinamento. E aí, de repente, eu posso negociar, por exemplo, com um fabricante de colchão, por exemplo, que ele não vai entrar com dinheiro no processo, mas vai entrar com X camas, solteiro e casal, que ele vai colocar à disposição para usar essas camas como cenário de preparar camareira, um monte de coisa. E então, esse valor desse equipamento, desse material, que ele está consignando ao uso da organização, e lógico que se isso quebrar um monte de coisa, não tem como devolver esse processo, então a máquina, esse valor desse colchão, dessa cama, pode ser a cota de participação dele nessa escola, e no que isso aí tiver resultado, ele teria direito à participação disso, e assim por diante. Então, com isso, existe N formas de trabalhar com isso e não tem limite em termos de criatividade que você possa fazer. E isso, infelizmente, as pessoas, as organizações não têm esse conhecimento, não têm esse jogo de cintura, não têm o conhecimento dessas leis e não sabem que isso é permitido fazer esse processo. E isso está descrito em vários livros que eu posso fazer esse tipo de investimento e não simplesmente que eu vivo da doação no processo. Então, eu posso ter uma posição, né, positiva, né, no sentido de que você seja um fomentador de outros tipos de solução, de tal maneira que você não precisa ficar no marasmo de recurso de doação. Isso pode ser bem proativo nesse mecanismo. Então, quantos tipos de investimento queira fazer, não tem limite nesse mecanismo. Depende da capacidade, da criatividade e do comprometimento que tem que ter, uma vez que quando você faz esse tipo de aplicação, vai ter redução de custo das empresas, vai ganhar competitividade, então, que tal então colaborar com esse mecanismo? Então, o que nós temos hoje em termos de cotas de participação é, de uma maneira resumida, o que nós estamos apresentando para vocês. Então, tenho cota de participação por atividade que a organização vai fazer e também tem a cota de participação de gestão da organização, que os membros que estão gravitando naquele grupo, naquela associação,
também possam ser remunerados pelo seu serviço, pelo período de trabalho que se desenvolverem. Então, são ações que as pessoas não estão sabendo utilizar, não estão colocando isso nos estatutos e não sabem como trabalhar com isso. Então, cabe aqui um alerta geral que existem essas possibilidades e existe uma legislação que dê um amparo a esse processo. Então, são entidades de interesse público no processo. Tudo bem? Deu para ter uma noção mais ou menos sobre cota de participação? Vamos lá, as perguntas, as dúvidas. Professor, vamos lá. Vamos começar aqui, temos bastante perguntas. Primeiro da fila é Jocinete. Com você, Jocinete. Professor, o senhor esqueceu de mim? O senhor está comendo muito queijo, está andando muito por Minas Gerais? Seu microfone, professor, está desabilitado. Hoje só fiquei em São Paulo hoje, por incrível que pareça, o dia inteiro preso. Eu estou precisando desses dados, professor. Massa, calma. Fazer um favor. Só agora que estou sentando para poder despachar o documento. Só agora que tu viu o meu rosto lindo, maravilhoso, é que o senhor foi lembrar, né? Incrível que pareça, a gente está olhando aqui o rostinho do Carlos Riso, que gosta de ficar escondidinho atrás da câmera. Ontem ele deu uma aparecida, vinha rapidinho, se escondeu. Hoje ele está mostrando o rostinho dele ali. Me diz uma coisa, professor. Sim. Eu preciso saber sobre plataforma. Essa plataforma maravilhosa aqui que o senhor tem. Como que eu posso saber quanto custa, como é que contrata uma plataforma dessa, como é que faz isso? Senhor? De quê? Plataforma de quê que você está falando? A plataforma de MetGug. Sim, mas qual a atividade? Porque nós estamos colocando no nosso projeto aula online de dança, de teatro, e também a gente vai ter reunião. Então, a gente vai precisar de uma plataforma. Tem muitos desses tipos de plataforma que são gratuitos no processo. Umas fontes que você pode buscar é a própria Google, tá? O Google tem uma série de linhas que é gratuito e colocado à disposição das associações. Então, vale a pena você dar uma pesquisada, entrar em contato com o pessoal que tem uma série de linhas e produtos que estão prontos hoje para ações sociais, ambientais, uma série de atividades, e são gratuitos nesse mecanismo. Desde um controle de administração, gestão, tem vários modelos, tá? Então, vale a pena você dar uma consultada juntamente com o Google, tá? E aí, quando a gente conseguir trazer o senhor aqui, porque eu vou trazer o senhor aqui. Vamos lá. Aí, como que a gente vai fazer para transmitir o senhor? Aí usa a sua plataforma? Pode usar? Como é que não, isso qualquer um pode fazer, se não tem nenhum. Se você quiser usar o Meet, né? Pode. Isso aí não tem. Isso é aberto, não tem nenhum tipo de. Nós não temos a plataforma nossa. Nós fazemos isso. Não, tem isso aberto. Tá? Tem Meet, tem Zoom, tem um monte de coisa. É só você se cadastrar, inscrever e fazer com que haja esse tipo de E aí ação. você consegue gravar, consegue tudo, fazer isso, ir passando ao vivo, fazendo tudo isso? Não tem que pagar nada. Eu ainda vou crescer, hein? Vai. Aprenda a utilizar esses mecanismos. Tem vários modelos disponíveis e o pessoal não está sabendo utilizar, tá? Porque é muita informação. A gente estava escondidinho atrás da tela, agora que a gente está aparecendo. Obrigada, hein, professor? Não, vamos lá. Passa para outro. Jocinete, coloquei aí, a gente pode te ajudar a fazer essa reunião que você quer. Tá? Quando precisar, só de... Obrigada. Tá bom. Vamos ver agora, é o Cir. Professor, boa noite, turma. Boa noite. Também, vamos lá. Professor, estou falando um pouco sobre essas cotas de participação e eu lembro que no ponto lá do terceiro setor, você estava falando dessas participações dos investidores nas agências. E aí eu lembro do senhor que esses investidores eles podem ser remunerados pelo percentual mínimo, né? Isso também não tem um percentual mínimo, não. Isso depende da forma como você negociou com os investidores, tá? Certo.
Mas Tá? agora vamos lá, no caso da ICT ou no caso do MAUCIP, fazer essas cotas de participação. Essa Qualquer um remuneração não pode existir, né? Ou eu tô pode, né? Não, a remuneração pode existir, não importa se ele é uma ICT, se é uma OCIP, um OS, não tem problema nenhum, tá? Aham, Isso é permitido, não tem nenhum tipo de impedimento, não, tá? entendi. Inclusive, ICT é somente, deixa bem claro que ICT é voltado para, né, tecnologia, esse processo, ele é específico para isso. Então, ela Correto. tem uma consideração ainda especial, que é toda a área tecnológica, como existe o risco, como existe o processo disso, então o próprio governo tem participado disso, né, e tem contribuído nesse mecanismo que tem um fundo de amparo nos seus estados. Então, automaticamente, tem duas fontes de recurso, o do Estado e do governo federal. E tem das empresas que queiram participar nisso. Isso pode ser uma empresa de tecnologia, pode ser o automotivo, por exemplo, quando você olhar a lei da Rota 2030, por exemplo, ela é bem clara, as montadoras são obrigadas a fazer isso. 18%, né, professor? Sim, legal. Tá? Então, Legal. tranquilo. Professor, Tá só bom? mais uma dúvida para eu passar a bola. No caso também, se for através, pode ser tanto como cota de participação através de renúncia ou de livre e espontânea vontade Sim. também, né? Sim, ela pode ser tanto em forma de doação, de renúncia fiscal, que a gente chama Aham. de doação vinculada, assim como pode ser aporte da pessoa simples, sem nenhum tipo de renúncia fiscal. As pessoas físicas que não têm renúncia fiscal podem investir. Só para ter uma ideia, por exemplo, uma das grandes tchandas, né, que a turma não está lendo, não sei porquê, é a área de desportos, tá? Então, quer fazer uma escolinha de futebol. Tá, se você for uma associação em forma de OCIP, eu posso fazer com que atraia investidores, e nós chamamos de apadrinhamento de atletas, e eles podem investir no atleta, e aquele atleta pode estar fazendo com que tenha sucesso, um monte de coisa, e com isso ela pode estar remunerando os investidores, tá? Olha que legal, professor. E aqui em Manaus Então, tem várias associações de jiu-jitsu, e vários o pessoal campeões mundiais não tá que lendo querem esse tipo de coisa, tá? que as pessoas pedem, sabe o quê? Os lutadores pedem no sinal R$ 1 real, R$ 2 para financiar uma viagem. Muito, muito bem colocado. Exatamente. Bom, professor, eu vou passar a bola aí para os amigos. Muito obrigado. Tá Boa bom. noite. Boa noite. Ok, agora, Genaro. Ô, Takashi, a pergunta, na verdade, é outra, mas só para, assim, encaixar melhor o nome, essas cotas de participação é mais ou menos equivalente a uma ação, né? São ações. Se a gente for traduzir, assim, de uma forma mais... Não. É que acontece com isso, né? É que normalmente as organizações não costumam fazer o estudo de viabilidade, o projeto, viabilidade de um monte de coisa, e com isso não tem um orçamento e não sabe quanto é o valor do investimento daquela atividade e não tem um lado econômico, não sabe quanto tem retorno, um monte de coisa. Então, a falta do planejamento econômico do processo leva a esse desastre que não sabe quanto é que precisa. Então, se você tem um valor de custo fixo, você tem todo um custo de resultado no processo, exige que tenha um planejamento econômico caprichado e com segurança de tal maneira que possa ter resultado. O que acontece na maioria das atividades é que a pessoa imagina um valor, não colocou no papel, não fez o caminho crítico do processo, então não sabe quanto é o retorno que poderia ter naquele produto, naquele serviço. Então, a falta dessa informação, muitas vezes, não permite que a organização lance cotas de participação para poder atrair investidores. Porque a pessoa fala, acho que vai precisar de uns 10 mil, se der 8, acho que resolve. Pô, pelo amor de Deus, isso é amadorismo puro, chutômetro puro. Eu tenho que fazer, não, eu preciso de 12 mil, eu preciso de R$ 1.000 por mês para poder chegar em 12 mil, e nesse período de 12 mil, o plano de conta é esse aqui, as despesas são essa, e isso vai me dar um retorno a partir do 15º mês, do 16º mês, um tal tipo de retorno que vai permitir fazer com que isso seja viável. Ah, bom, aí vale a pena, entendeu? Então, esses planejamentos que não existem,
que muitas vezes a própria associação não consegue fazer o próprio orçamento dela, pô. Esse que é um dos maiores brigas que eu tenho com entidades. Você já fez o plano de trabalho? O plano de trabalho não é eu juro que eu vou fazer. Não. Você vai dizer, eu vou fazer e vai me custar quanto e quanto tempo eu vou precisar para ter esse dinheiro para trabalhar. Então, sem planejamento, não dá para fazer nada. Agora, o empresário brasileiro faz isso. Abre porta imaginando que amanhã vai chover de gente caindo na sua loja, tal, e vai faturar milhares de dinheiro, e o cara não viu porcaria nenhuma. Aí passa mês, fica frustrado, não entra cliente, aí começa a ter as contas, despesas, e aí fica falando mal do governo, e o erro foi a falta de planejamento da própria organização, da própria empresa dele. E isso também se aplica no terceiro setor. Tá? Então, Takashi, vamos lá. agora uma outra pergunta tem a ver com o tema da manhã. A palestra da manhã encaixa aqui também, né, no caso da arrecadação. Sim. Uma associação social, ou no caso um braço de uma central de compras de uma agência. Eu tinha feito a pergunta lá em relação a insumos de comida. Aí você falou lá, se comprar o arroz em casca, é possível obter o benefício da isenção da imunidade tributária, como fazem os supermercados quando eles criam uma marca e o próprio fabricante, aquele que... Já tá limpo, o governo federal já tirou o imposto, pô. Você quer o que mais? O produto agrícola, todo produto agrícola não tem imposto, pô. Então, mas quando embala, aí tem a tributação. Lógico, por que você embalou o negócio? Então, mas assim, se uma associação, ela vai lá no fabricante e cria uma marca dela. Não, fabricante não. Ela comprando o produto e ela ensacando, não tem tributo. Então, mas existe aquela situação do supermercado, ele não faz nada, é o mesmo que fornece para ele, só que faz com uma marca dele. É possível isso no terceiro setor? A marca do que for do terceiro setor ou não, tanto faz. O problema é o procedimento de trabalho. Então, se a associação, eu tenho uma associação produtora de arroz, ela me traz produz lá em Santa Catarina, e ela traz isso em São Paulo, tá? Para ela, não tem tributo. Ela descasca e embala, não tem tributo. Agora, se entra um Zé Mané, uma empresa no meio para fazer isso, bom, sinto muito, empresa tributada. Então, entraria também na central de compras, a mesma coisa? Sim, é uma coisa. Tá. Qualquer item, né? Qualquer item. Né? E tem produtos privilegiados no processo. Tá? Esse caso, por exemplo, do arroz, é um caso clássico. E tem vários outros produtos assim. Por exemplo, assim, você pega um supermercado, tá? Tem hortifruti, que é uma grande necessidade no supermercado, um monte de coisa. Tá, o produto agrícola está dispensado de imposto. Só que é o seguinte, ele entregou no Ceasa, para o intermediário, empresa limitada, vai pagar tributo. Aí esse intermediário do Ceasa vai entregar para o supermercado, vai pagar tributo, 2 vezes já. Então, não adiantou nada o governo tirar da fonte, lá do produtor, para você não precisa pagar, porra. Entendeu? Então, a comodidade do pessoal fez que criou esses intermediários no processo, fez isso. Tem supermercados, por exemplo, hoje, que tem gôndolas especiais. Tá? Por quê? Aquela gôndola é do produtor rural. Entendeu? Então, aí não tem imposto. Entendeu? Perfeito, Takashi. Muito obrigado. Vamos lá. Nada. Opa! Lucimar, com você. Oi, Takashi, boa noite. Boa noite, vamos lá. Takashi, então, deixa eu fazer uma pergunta, só numa rota aí que você colocou. Se a gente tem um estudo de viabilidade, já sabe quanto que tem que ser o aporte do investimento, tá? E com o aporte do investimento, o investidor vai lá e executa. Eu só não entendi a seguinte rota. Se esse investimento cair na associação, por exemplo, de saúde,
ele suja a questão da gratuidade ali, né? Os 20%. Sim, exatamente. Aí ele cai aonde, então? Como que ele Então, entra? por isso que você tem que ter um CNPJ de crédito, tá? Para que ela seja no CNPJ de crédito e não entre no CNPJ de saúde, porque se entrar na saúde, você vai ter que dar 20% de gratuidade sobre isso. Entendeu, né? Ah, entendi. Então, mas vamos lá. De qualquer maneira, esse dinheiro tem que entrar na associação de saúde, seja para comprar uma máquina. Não. Não entrou. Tá? A associação de crédito fez o acordo com a associação de saúde que ela vai fazer esse investimento. E eu quero ter o retorno dela. Entendeu, né? Ah, entendi. Você vai ter um contrato de investimento depois para retornar. Entendi. Então, Tá? É porque eu não entendi o caminho de volta. Sim. O investidor... Através de contrato de investimento, veja bem, ó, eu tenho uma associação de crédito. Qualquer dinheiro que entrar lá dentro, a lei me fala o quê? Eu tenho que dar 20% de gratuidade. Ponto. Então, eu não devo entrar com cota de participação diretamente naquele CNPJ. Mas você criou uma CNPJ diferente para crédito. Então, ela vai entrar na associação de crédito e investimento. E a associação de crédito vai fazer um contrato de investimento com a associação de saúde. E vou falar, ou vou te investir tanto para fazer uma reforma ou comprar equipamento, um monte de coisa, e eu quero tanto de retorno sobre isso. Não houve entrada do dinheiro na associação de saúde. Deu bem? Entendi agora. E aí, entendi. A remuneração dele sai via SCP pelo contrato de investimento com a associação de saúde. Exatamente. Tá, entendi. Não, cuidado, não é para SPC, não. Ela vai entrar de volta para a associação de crédito. E a associação de crédito que remunera, né, os investidores. Se o investidor é pessoa física ou jurídica, tanto faz. Então, ela vai devolver o dinheiro para lá, entendeu? Mas aí, onde é que... Então, com a associação de crédito tem uma SCP também? Sim. Tá. A SCP, os investidores que vão definir. Vai montar uma sociedade com participação ou não vai querer montar? Tá? Então, a questão é dos investidores que fica a livre escolha dessas pessoas. Tá? Entendi, então. Entendi, Takashi. Então, assim, hoje, na sociedade de cota de participação, por exemplo, que a gente tem, se alguém quiser entrar diretamente com equipamento, poderia entrar por essa, que existe hoje. Sim. Mas se ele entrar com aporte de capital, teria que ser pela SCP de crédito. Exatamente. Ok. Você entendi. não pode ter a contaminação contábil que nós falamos, né? Toma cuidado com isso, tá? Tá. Mas e aí entraria como bem de terceiro na contabilidade, né? Isso, exatamente. Tá. Tô Ok. devendo, Ambos os capitais, tanto pela de capitais. crédito como se fosse Isso, com algum exatamente. ativo. Tá legal. Obrigada. Vamos lá. Tchau. Boa essa matéria, né? Excelente. Só não entendi. Tem uns detalhezinhos, né? Uma pegadinha, né? Né, professor? Muito complexo para minha cabeça isso. Tem que estudar. Tem que estar. E aproveita enquanto eu estou disponível para isso, né? Vai aproveitando, porque senão... Verdade. Tem que ler bem essa lei. Próximo. E depois a gente finaliza com o Carlos. Professor Takashi, boa noite. Boa noite a todos. Essa aula de hoje foi espetacular. Eu estou acompanhando aqui com o Estatuto e espero que todos também, com certeza todos fizeram, né? Acompanhando todas as receitas que tem aqui. E isso aí é muito fantástico. Abre a mente para pararmos de chorar e buscar resultados. E estou falando por mim, não é? Estava falando por mim. E eu acho que o Estatuto, principalmente essa parte das receitas, tem que ser de travesseiro, ou tira uma cópia e põe no bolso, para você não perder a oportunidade. Exatamente. Com relação às cotas de participação, eu quero fazer um comentário.
Sim. Por exemplo, se eu tiver lá o meu projeto, lá com uma estudo de viabilidade econômica, inclusive a minha área, podemos ter conversado depois, aprovado dentro daquele lá, eu posso usar para buscar receita para cumprir o objetivo do meu estatuto. Sim, sim. Por Aí exemplo, você cria um centro de custo independente, que você pode ter 2 ou 3 tipos de atividade, e eu posso desmembrar, né, os investimentos, muitas vezes, para não misturar, entendeu? Tá? E você pode criar centro de custo independente, e o investidor pode estar interessado num projeto e não entrar no outro, não tem problema, tá? e eu verifiquei aqui que eu tenho 2 aqui que já pode ser, por exemplo, rendimento de imóveis próprios ou de terceiros, Isso. e resultado de serviço. Oh, calma, tem outras aulas ainda sobre isso. Não, eu só quero chegar agora Não, finalizar. tranquilo, pode falar. Eu vou buscar o meu investidor, lógico, de cota de participação, com certeza ele vai querer lá o custo de oportunidade, né? Mais taxa de serviço e tudo, e o meu investimento, o meu projeto tem que viabilizar para pagar os custos dessas cotas, pelo contrato, bem como sobre a receita, onde tem aqui já para contabilizar vindo dessas cotas, né? Sim, então, é assim que se faz, né? E não só isso, um detalhe que eu coloco no estatuto, o que é? Quando uma pessoa, qualquer pessoa, queira fazer algum aporte de recurso ou patrocínio no processo, eles podem indicar um membro para fiscalizar a atividade. Então, com isso, a gente deixa bem transparente que eu não estou não estou querendo só seu dinheiro, não. Quero que você venha, participe e acompanhe, né? E fiscalize minha aplicação. Então, isso é muito mais do que um banco, que o banco não quer saber de nada. Você tem que depositar e faz o que ele quer com o seu dinheiro. E numa instituição dessa forma, ela tem essa liberdade. Então, quando o governo constituiu aquela legislação do fundo de investimento, é uma coisa mais segura que tem e mais saudável no processo, porque eu posso montar uma agência de desenvolvimento no município, e eu posso montar um fundo de investimento para o desenvolvimento do meu município, e eu posso lançar N cotas de participação para N atividades, para que isso não fique na mão de especuladores ou falsos investidores, como eu ia falado, no qual o cara simplesmente vai te sugar no processo. Você pode fazer realmente um investimento de interesse de comunidade e o resultado seja um recurso rentável e não explorador no processo, né? Então, ela permite fazer isso. Então, vale a pena fazer essa junção dessas situações no processo, tá? Tem que ter toda a viabilidade econômica e toda a segurança para não haver problemas no mecanismo, né? Mas é um negócio extremamente convidativo, tá? Inclusive, lá no contrato, eu estava vendo algumas coisas, tem que ter lá até o prazo, como que vai resgatar as cotas, caso o investidor e tal. E até vi aqui que tem para contabilizar lá, que nem falou a Lucimar, tem aqui o resultado das cotas de participação, está bem claro aqui, né? Está bem claro. Tem um plano de conta, como é que é? Separado, né? Separado. E daí, com o estudo da viabilidade econômica, já estou finalizando. Hoje que me alonguei, porque esse assunto aqui eu fico louco por ele, porque é questão de... eu gosto muito da análise econômica lá, financeira, estudo de viabilidade econômica, através do VPL lá e da TIR, porque eu até pus lá num livro lá. Então, já fiz vários para pequenas empresas, mas dá uma segurança muito grande para a empresa, e agora, porque não deixa de ser administrativa da empresa, dá uma segurança muito grande para a informação de que se é viável ou não é viável. Sim. E outra coisa é o seguinte, tá? Esses tipos de fundo, um monte de coisa, inclusive permite fazer seguro disso, para que o investidor não tenha risco nesse mecanismo, tá bem? Então, é um ponto extremamente técnico no processo, né? Além disso, tem outros tipos de receita, um monte de coisa, que o pessoal não tem costume de fazer. Por exemplo, fundo aval solidário, o pessoal não conhece isso, não é? Então, existe uma série de modalidades
que podem estar trabalhando com isso, e esse lado é um mercado enorme que tem sobre isso, tá? Então, a gente está... Takashi, Sim, por lá. só para complementar esse assunto que o Vilimar colocou, desculpa entrar aqui na conversa, Não, tranquilo. todo investidor, ele é obrigatoriamente um associado patrocinador? Não. Ele tem direito de indicar alguém para fiscalizar. Então, ele tem direito. Ele não quiser, o problema dele. Você, como obrigação da gente para que possa abrigar, né, as pessoas, então você coloca isso no estatuto. Então, ele tem o direito de indicar alguém para acompanhar e fiscalizar. Não quer, problema dele, tudo bem? Não Mas tem ele nenhuma pode? necessidade. Ele pode ser um associado patrocinador? Pode, Ele pode, exatamente, né? pode. Tá? Tá. Por isso que a gente cria aquela categoria de associado patrocinador, porque tem uma cadeirinha para ele, que ele não vai fazer administração, ele vai somente fiscalizar o processo, entendeu? Por isso que Certo. quando a gente coloca na composição do Conselho Fiscal, a gente deixa no mínimo 2 pessoas só, porque cada investimento que tiver pode ter 1, 2, 3 investidores no processo. Então, eu posso ter 50 conselheiros fiscais no processo, não tem problema nenhum. Cada um no seu investimento, entendeu? Certo. E agora, para finalizar mesmo, se tiver um projeto viável, que dê retorno para ambas as partes, hoje o investidor aí, com questão da Selic mais 2% de taxa de risco, estão loucos para pôr recurso. Além da sensibilidade... É um bom negócio. Além da sensibilidade com a sociedade, ele está próximo do dinheiro dele, que já pode fiscalizar e tal. Então, é só para tomar tempo. Ele vê a aplicação do dinheiro dele, ele pode acompanhar o resultado disso. Então, ele vai querer que a coisa que ele investiu dê mais resultados, né? Enquanto que no sistema perverso, no sistema bancário, o banco que fica com esse dinheiro, ele quer que você se ferre, porque para ele não está preocupado se vai dar certo ou não. Ele já ganhou a parte dele, já fez o seguro dele, se por acaso não pagou, ele dança com prejuízo, acabou, e o dinheiro não era dele, porra. O banco está operando com dinheiro que é de outro. O chamado capitalismo selvagem, né? Não tem mais contando. Takashi, mas o papo tá bom pra caramba. Vamos até 22 horas hoje, Takashi. Não. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, supondo que a gente tem um projeto de 10 milhões de reais. Sim. Aí a gente tem, sei lá, 4 médicos que vão entrar nesse projeto como sócio investidor, cada um com 2 milhões, com 2 milhões e meio, certo? Tá. Okay. Eles são associados patrocinadores, certo? Sim. Mas eles não participam efetivamente da administração e das decisões? Não. Ele vai acompanhar dos investimentos que ele está destinando, entendeu? Tá? Ele só pode opinar nos investimentos que está sendo destinado ao seu dinheiro, não no resto da sua atividade. Não tem nada que enxuriçar com outra coisa. Porque eu posso ter um investidor na área cardiológica, posso ter um na área de ortopedista, tenho outro na área oftalmo, então cada um são grupos de investimentos diferentes no processo. Então o oftalmo não tem nada a ver com cardiologista, não tem nada a ver com ortopedista, cada um com o seu, entendeu? Tá, aí a gente teria que ter na contabilidade os centros de custos por negócio, né? Isso. E por isso que tem que montar aquela associação de crédito para não misturar com a saúde, entendeu? Tá, ok, tá bom? Beleza, ficou bem claro. Inclusive, já que hoje vai complicar mesmo, esse investimento aí teu de 10 milhões, por exemplo, é 10 milhões, né? Se você vê a viabilidade lá de ter lucro líquido, ou resultado líquido lá, quer dizer, de 200 mil, por exemplo, 100 mil tu vai pagar, um exemplo, a taxa com risco por mês para ele, para os 4, e até sobra recurso, que vai ser sua receita, e você pode fazer um provisionamento para a devolução de cotas. Sim. Não tem essa ainda, tá? Tem tudo isso, tem muita coisa. Tem. É uma gama de mercado extremamente amplo que as pessoas não conhecem
que a associação pode fazer isso, porque imagina que isso é só um agente de crédito, uma financeira que pode fazer isso. Ninguém falou isso, né? Então, esse tipo de conhecimento que é importante trabalhar. A gente está discorrendo esse tema, né, de receitas, detalhando para vocês passo a passo, para justamente o pessoal entender que a captação de recursos dessas organizações não é simplesmente me dar o dinheiro qualquer, não é, tem todo um trabalho administrativo, técnico, bem definido, como vai ter o retorno, tá? Então, isso, por exemplo, a gente está discorrendo alguns dos itens só. Então, nós falamos da questão dos sorteio, concurso, né? Falamos uma série de ações de como pode trabalhar, né? Então, a possibilidade desses tipos de receita depende muito mais da equipe técnica que vai gravitar em cima da associação para fazer isso. Então, quanto mais você puder chamar mais pessoas para poder entender, e cada um começa a puxar na sua memória, né, suas redes de amigos no processo, vai ser maior a capacidade desses grupos entenderem esse mecanismo, tudo bem? E colaborarem nisso, porque hoje você não tem noção do que acontece com o banco, né? O banco fica dando risada, porque você quer depositar uma coisa com garantia, não sei o que lá, vai para a poupança. Pô, tá rendendo quanto? 0,5. O cara tá pegando esse dinheiro, tá emprestando por 7, porra. Deu 7, 10, entendeu? Ele fica dando risada, falando, olha que legal, pô. Vamos fazer campanha de poupança, né? Nós temos feito o contrário. Não, vamos fazer o seguinte, ó, para com essa porra de poupança e vem investir na sua cidade. Que vou te pagar, não 0,5% só, vou te pagar 2%, você quer? Entendeu? Tá? E você vai poder aplicar. Qualquer hora, para dar uma folga para o professor Takashi, vão montar isso, se vocês quiserem. Tem muitos expertos também aí no grupo, uma live só sobre estudo de viabilidade econômica, com as variáveis. Olha, sempre eu conto uma história de um amigo meu que foi embora do Brasil, né, e quando foi fazer um investimento, a pessoa foi pedir um alvará de funcionamento da sua atividade, que era uma locação de bicicleta, que ele viu que a cidade não tinha isso, e ele foi fazer com que houvesse esse tipo de negócio. E aí levou um susto que ele recebeu uma carta para ele comparecer na reunião do Conselho de Desenvolvimento do município. E o cara falou, caramba, eu pedi alvará de funcionamento, o cara me pede uma reunião no Conselho de Desenvolvimento? Bom, como ele não conhecia o negócio, ele foi. Chegou no Conselho de Desenvolvimento, o pessoal do Conselho falou assim, olha, gostei da sua proposta, realmente sua atividade não tem aqui na cidade, temos muito interesse no seu negócio, então nós destinamos para você um valor para capital de giro. Ele falou, mas não pedi financiamento, eu pedi alvará, pô. E aí ele falou assim, como é que você fez isso? Ele falou, não, eu botei meu dinheiro no negócio, e o cara falou, você é doido, você botou teu dinheiro para o negócio desse jeito, de interesse público, né? O cara ficou assustado no negócio. Aí o outro companheiro dele falou, não, ele é brasileiro, ele não sabe dessas coisas, porque ele estava nos Estados Unidos o negócio. Aí o cara falou assim, não, pelo amor de Deus, não é para fazer isso, você tem uma boa ideia, você traz aqui no conselho, nós vimos se esse assunto é de interesse da sociedade, a sociedade tem um fundo de financiamento para isso, para que vocês possam utilizar isso. Por quê? Você usando o meu fundo, né, eu tenho um hotel. Então, eu vou colocar no hotel bicicleta para alugar para os meus hóspedes, porque é meu negócio que está com você. Eu quero que você vá bem, com isso me dê o retorno. Deu a diferença? Né? Não quero que você se ferre no banco, nem nada no processo. Então, é um conceito completamente diferente no Brasil. Então, essa lei de 3.800 que foi feita é exatamente a inauguração desse processo. Só que, infelizmente, as pessoas não estão lendo e não estão entendendo isso. Entendeu? Então, há uma grande necessidade de mostrar que existe essa ferramenta, e o governo brasileiro fez essa lei, mirando nos exemplos de outros países que têm isso. E quando em 99 na UCIP citou o sistema de crédito, foi justamente para inaugurar esse tipo de visão, entendeu?
E qual Tá? que é a obrigação, Takashi? A saúde tem 20%, ou atendimento ou 60% do SUS. A educação, 20% de bolsa. O que tem por trás de uma associação de crédito? Nada. Inclusive, não precisa nem passar no CVM. Olha o que o cara fez. Nada. Outro dia eu tive um economista falando para mim assim, pô, mas esse negócio aqui o governo regulamentou a agiotagem. Imagina o que você quiser, porra. Entendeu? Então são as situações que o pessoal não vê. Tudo bem, deu para ter uma noção mais ou menos? Ainda tem mais ainda na semana que vem, ainda sobre receitas ainda. Vamos lá. Obrigada, Takashi. Não, obrigado a vocês. Vamos encerrar? Muita coisa para aprender, né, professor? Tem ainda o Carlos, professor. Tem um tempinho para o Carlos? Tá, vamos lá, pode falar. Boa noite a todos. Primeiramente, Boa noite. eu quero parabenizar a Lucimar e o Vilimar pela pergunta aí, que foi de arrebentar. E agradecer o professor, né? Porque essas aulas têm sido muito boas para a gente. Professor, o senhor estava falando com relação ao fundo. Eu lembrei do fato que aconteceu aqui, né? Quando nós fomos registrar a documentação lá, o examinador veio perguntando se tinha um fundo, que se tivesse o fundo ele ia sobretaxar o valor da documentação. Tem que dar uma surra, desgraçado desse. Eu falando, eu lembrei disso aí, eu falei, rapaz, mas em nenhum momento a lei lá que falou o artigo 120 e 121 está falando sobre isso, não, com relação ao fundo, e nem o Código Civil. Isso aí é uma treta de, como se chama, de escrivão. Normalmente é o seguinte, os cartórios têm os escreventes, os escrivão, que são pessoas antigas do cartório e não é advogado nem nada, e começa a dar palpite das pessoas de uma forma azeda. Isso em São Paulo, para registrar uma entidade de crédito, aí, essa semana, o cara me deu um despacho completamente doido. Eu falei, olha, você só tem um jeito. Ou você chega para o cara e fala assim, eu caço o seu OAB daqui, ou vou denunciar na promotoria o teu cartório para fechar, pô. Eu tive que falar isso pro pessoal, entendeu? Isso é normal. Que aí, ano que vem pode ser que tenha que fazer alguma alteração estatutária lá, e já tiver o fundo, o cara querer... Não existe isso. Não existe isso aí, tranquilo, tá? Tá bom? Isso mesmo, agradecendo a todos vocês aí, que tem sido muito bom participar da aula com os meus amigos aí. Tá bom, vamos lá. Vamos então, encerrar? Professor, vamos encerrar, estamos às 20 horas e 8 minutos aqui, horário Manaus. Agradecemos a participação de todos, especialmente a sua, professor, pela sua disponibilidade. Bom, e aí... Até segunda, né? Até semana que vem. Até mais. Tá bom? Se Deus quiser. Tá tchau. Boa semana a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos que vamos. Tchau, tchau.